Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do OABAN em Destaque. Desta vez estamos fazendo um balanço dessa ação importante que foi desenvolvida durante o Maio Amarelo. Para isso, estamos aqui com duas entrevistadas, a doutora Carla Alfaia, vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB, e a secretária-geral da Comissão de Trânsito, Iaci Dese. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. Então, doutoras, primeiramente vamos mencionar aqui as ações que foram desenvolvidas. A gente sabe que foi um mês muito especial, a importância de ter essa conscientização. Isso, foi um mês intenso pra gente, né? Com várias programações de todos os órgãos envolvidos aí, o MMU, Detran, PRF, Batran, OAB, né, Senatran. Então, foi uma ação incisiva, não só na capital do estado, mas a gente viu que todos os municípios também se incluíram nisso, fizeram suas programações, estão fazendo suas programações, todos os municípios do interior também, que é muito importante, né? Ali os condutores de motocicleta, tem muito acidente, pouca fiscalização. Então, um mês muito importante. A doutora Iaci aí pode falar mais sobre essa quantitatividade, né, de ações que teve o Maio Amarelo. Realmente, a nossa comissão, ela tem o maior interesse. Primeiro de tudo, nós temos o maior apoio do nosso presidente, que é o Dr. Jean Cleuter. Exatamente. Ele tem maior interesse de que essa comissão se envolva com as questões voltadas para a sociedade. Principalmente nós, enquanto comissão, nos preocupamos assim bastante com relação à campanha que está sendo desenvolvida, porque essa campanha, Débora, ela não é somente nacional, ela é internacional. Então, esta campanha, ela nos leva a ter uma preservação maior, um bem maior da vida, bem maior, que é a vida. Né? Com certeza. Então, nós trabalhamos bastante, como a doutora Carla falou, né, a nossa vice-presidente, que houve um entrosamento, uma parceria com todos os órgãos que são voltados para a questão do trânsito. E a OAB não poderia de jeito nenhum ficar aquém desta programação. E nós nos desenvolvemos com uma abertura assim, belíssima lá no Teatro Amazonas e também no decorrer dos eventos, uma participação muito ativa, não só do nosso presidente, que é o da comissão, que é o doutor Tiago Cirino, mas também de todos nós enquanto membros. Tivemos uma participação ativa. E foi no Teatro Amazonas, assim, vamos relembrar, a gente teve ali, ligou a luz do teatro, o teatro ficou iluminado. Como foi essa participação lá, doutora Carla? Tivemos presença de várias autoridades envolvidas, né, que seguiram também com as suas programações nos seus órgãos, falando, né, sobre esse Maio Amarelo, a importância, como cresceu, né, o envolvimento, por quê? Por causa das demandas que vem acontecendo, não só de acidentes, mas com a questão da mobilidade no trânsito. Então, quiseram comparecer, foi feito o convite, compareceram, se empenharam com a causa. Foi um evento importante, da qual, né, teve a atenção dos nossos parlamentares, dos nossos governantes, do nosso presidente da OAB, que hoje, né, essa causa ela não pode ser esquecida, nem pode ser deixada de lado, nem deixar aquém, porque nós estamos falando sobre vidas. Com certeza. E um tema deste ano, qual foi, doutora? Foi um tema também bem diferente, né, no intuito de trazer essa conscientização, né? Exatamente. O tema desse ano é Desacelere, seu bem maior é a vida, que são as questões dos altos índices, né, de fatalidade no trânsito. Então, isso vem, sim, preocupando as autoridades. Um índice agravante, né, não só a questão da fatalidade, mas agravante nos hospitais, com mais gente acidentada, a demanda fica maior, tanto para o governo municipal como para o governo estadual, de fisioterapia, de pessoas que perdem membros, de pessoas que chegam à fatalidade, a questão psicológica, né, das famílias dessas pessoas. Então, é uma abrangência muito grande em relação a esse assunto.
E para a senhora, dona Yaci, como é que a senhora menciona essa participação também nesse sentido de despertar, né, de acolhimento das autoridades, como é que a senhora avalia? Nós sentimos assim que houve uma participação. O nosso objetivo maior, enquanto comissão, foi justamente sensibilizar a sociedade para que tenha a preservação, principalmente na questão da velocidade, a redução da velocidade. Daí porque o tema maior foi esse, né? Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, nós estamos lidando com uma questão muito importante, que é a vida, daí a nossa preocupação. Inclusive, antes de começarmos aqui, a gente estávamos conversando, a doutora Carla, a respeito de programas que nós, enquanto comissão, podemos desenvolver, que é justamente trabalharmos a questão com as crianças das escolas, né? Levar esse programa adiante, entendeu? Não permanecer apenas com um grupo, mas sim que seja bem maior, mais extensivo. E nós temos números importantes, né, doutora? Foi divulgado um balanço quanto aos números de acidentes, justamente para trazer essa mobilização toda, né? Certo. Sim, a FVS é a secretaria, né, a Fundação de Vigilância Sanitária, que fica responsável por cronogramar esses altos índices ou baixo índice, né, fazer essa contagem da fatalidade que existe aqui no Amazonas, na capital. Então, na capital, de 2020 a 2024, foi contabilizado mais de 1.228 fatalidades no trânsito. Um percentual muito alto, né? E em 2024, mais de 325 pessoas faleceram, chegaram a óbito no trânsito, né? E aí está a questão, 325 pessoas chegaram a óbito, e quantas pessoas não se lesionaram? E quantas pessoas não superlotaram as UBSs, SPA, pronto-socorro de urgência e emergência ali, algumas tendo que amputar, operar membros, leva tempo. Então, essa questão no trânsito e todas essas demandas que englobam, né, a saúde do condutor, ela fica a refém, né, do poder público e a gente sabe que a gente tem esse gargalo na saúde. Então, quanto mais nós tivermos programas educativos para o trânsito, sobre matéria de trânsito, será melhor para a nossa sociedade no todo. E é por isso que existe a nossa comissão, a Comissão de Trânsito da OAB. Estamos aí, encerramos o mês de maio, mas vão ser desenvolvidas outras atividades de conscientização, né? Isso, não só palestra de conscientização, mas também com projetos. Isso aí é o que a gente vai trabalhar, doutora Carla, né? Justamente tentando formular projetos de políticas públicas relacionadas ao trânsito, entendeu? Que é isso vai que é importante, muito importante, envolvendo autoridades, o poder executivo, legislativo, quer dizer, que nós possamos envolver essas autoridades nos nossos programas. Com fiscalizações, intensificar fiscalizações, a gente observa ainda muito isso, né, doutora? Em principais, alguns horários, as pessoas saídas de festas, né, que a gente observa. A gente hoje percebe, né, que nós não podemos deixar essa questão de lado e a consciência, né, das pessoas que têm um veículo automotor, que é o rapidinho, num piscar de olhos que acontece, que pode acontecer um sinistro de trânsito, e você não pode negligenciar, na verdade, a questão com o trânsito. Vai sair de motocicleta, tem que utilizar o capacete, não tem o capacete, adquire. O passageiro também tem que usar o capacete. Vai sair, vai para uma festa, vai ingerir alguma bebida alcoólica, chama o Uber, deixa o carro no local, porque você tem que se preocupar não só com a sua conduta, né, dirigindo aquele veículo, mas com das pessoas que estão na via. E essas vias é a única maneira que a gente utiliza para se deslocar, né, de um local para o outro, nas grandes capitais, nos interiores, e a gente tem que ter mais consciência com isso, sim. E a questão da pressa, né, doutora, que a gente observa no dia a dia é sair de casa com antecedência. Poxa, meu compromisso é às 10 horas. Aí as pessoas querem sair 15 para as 10. A gente sabe que não tem condições no nosso trânsito de hoje em dia na cidade, né, doutora? Isso, verdade.
Exatamente. E tem a questão, né, da mobilidade, da infraestrutura do trânsito. Nós hoje aqui na nossa capital, nós não temos uma estrutura de qualidade como nas grandes capitais, metrô, né, que possibilita aí do acúmulo possibilita aí a menor redução do acúmulo de veículos nas vias, se tivesse um metrô, se tivessem passarelas, se tivessem mais viadutos, ruas largas. Então a gente tem toda essa questão no trânsito da qual a gente tem que tomar consciência e tem que ser responsável e não negligenciar os nossos atos. E vamos agora falar da comissão, que a gente sempre faz aquele convite, né, doutora, de como participar. Você que tem interesse nesta área, a gente sabe que é importantíssima também. A doutora Carla é especialista, a doutora Iessa também atua. Como é que faz para ajudar vocês, quem quiser participar? A nossa comissão, ela é aberta, né? O advogado que quiser participar, nós recebemos na melhor qualidade, né? Basta que ele esteja regular dentro da nossa instituição, né? Se ele estiver todo regular, ele vai poder participar conosco, e isso é muito importante, porque quanto mais pessoas envolvidas, é melhor para o nosso trabalho. Sim, exatamente. Todas as pessoas que estão regular perante a OAB e estão com sua carteirinha em dia, você pode se inscrever no próprio site da OAB, na parte de comissões, como escolher comissões de trânsito, será bem-vindo. Por quê? Porque a gente tem aí um objetivo, né, de trazer cursos, de fazer um cronograma anual para que as pessoas conheçam mais os direitos de trânsito, levar esse conhecimento às faculdades, né, para que, na minha época, né, não que eu seja mais velha, mas quando eu estudava o direito de trânsito, ele era como matéria optativa. E hoje em dia a gente vai lutar para que o direito de trânsito não seja matéria optativa, e sim seja uma matéria de vínculo também como as outras, né, de evidência no currículo, na grade, porque o direito de trânsito hoje se tornou relevante para a sociedade. Eu, dentro da comissão, eu estou com uma representatividade assim, muito voltada para a questão idoso. Então, eu estou com um projeto dentro da nossa comissão, que é mobilidade urbana e longevidade. Porque nós, enquanto idosos, nós temos nosso passo bem lento, e muitas das vezes isso não é respeitado quando nós vamos atravessar uma via, entendeu? Então, nosso trabalho é justamente em cima da questão da longevidade. Olha aí. Tem a questão que a dona se levantou agora, realmente, o idoso ele não é respeitado na via pública. O idoso, às vezes, tem um problema de audição, um problema de visão. E muitas vezes os condutores que estão no veículo automotor, que eu falo que é uma máquina, né, utilizada por pessoas humanas, quem está atravessando uma rua, quem está fazendo uso como pedestre, com certeza está em menor potencial do que quem está no veículo de tração. Então, assim, um idoso que não tem um problema de audição, ele não escuta, ele não sabe de onde que o veículo vem, e ele está na faixa de pedestre. Então, aquela questão, você chegar, frear, não, você tem que andar desacelerado realmente. Se a via pede que você ande com 40 km, você ande com 40 km, se a via pede com 60. E assim, a questão do idoso, a fatalidade do idoso na via de trânsito, ela é muito grave. Porque o idoso atropelado, ele chega a óbito muito mais rápido que um corpo aí mais jovem, né? Com certeza. Doutora, e a questão das fiscalizações que sejam intensificadas. A gente sabe que agora a nossa cidade está cheia de radares, câmeras de monitoramento. A senhora vê isso como algo positivo? É necessário mesmo, doutora? Sim, é necessário. É necessário, sim. E não só as câmeras de fiscalização, mas também a gente tem as câmeras das vias públicas, que é quando a gente consegue, sim, né, através da Secretaria de Segurança Pública, visualizar naquele certo local onde tem aquelas câmeras como foi o acidente, quem estava certo, quem estava errado. Então, isso aí traz provas robustas, né, para que a gente tenha, sim, a questão enfatizada de quem foi o culpado e de quem não foi o culpado. Isso é algo positivo para o direito de trânsito. A gente observa que em grandes cidades, né, doutora, a gente que viaja bastante, a gente tem essa oportunidade de ir,
Em todas as grandes cidades tem radares, né, de velocidade, câmera de fiscalização. Isso. E a gente se habitua e se conscientiza. E quando é na nossa cidade, vem aquele questionamento que não é preciso, que não sei o quê. A senhora não acha, dona Yacine? É necessário e pronto, porque as pessoas não respeitam, não adianta. Sim. Isso. E é como eu sempre falo, se você acha que você não estava, se você acha que você estava na via e você tem o seu direito, tem um advogado especialista em direito de trânsito que vai olhar todas essas questões. Porque quando você é multado, que é a infração de trânsito, ali também tem as questões que o órgão também tem que fazer a infração regulamentar de acordo com as resoluções e a lei manda. Não está dentro do que a legislação permite, o órgão está errado. Então, aí você adquire seu direito como condutor. Então, tem o direito para os dois lados. O condutor tem que respeitar, mas também o órgão que fiscaliza e gerencia como autuador dessas infrações também tem que cumprir a legislação. E aí, nesse meio, se encontra o advogado especialista em direito de trânsito. Olha, isso já aconteceu muito, doutora, dessas câmeras, né, de monitoramento lhe ajudar nessa situação? Tem a aferição, ela tem que estar aferida na data regulamentada, tem o prazo de validade, certificado do Inmetro. O órgão não pode deixar como responsável, né, como fiscalizador, ele não pode deixar por muito tempo aquela câmera lá. Ele tem que ter um certificado, as câmeras têm que ter uma data de validade para agir e para ser desligada, para serem inspecionadas. A aferição tem que estar certinha. E se não tiver, né, claro que vai ter sim todo o amparo da legislação para o condutor ali que foi desrespeitado com o seu direito. Certamente. E um dos principais problemas também do trânsito é o álcool, né, doutora? Tem como que tem sido o número de casos de condutores alcoolizados e resultando assim em acidentes, doutora? O maior índice, né, e fatalidade realmente é quando o condutor ingere bebida alcoólica. Por mais que as pessoas falam que um copo de cerveja, que é 4% de álcool no sangue, não gere graves resultados, mas a legislação de trânsito ela é muito severa, é 0,0, é não permitido. O Código de Trânsito ele entende que a pessoa que toma uma cerveja, faz o uso da bebida alcoólica e vai, né, conduzir um veículo de tração, um veículo com alta potência, sim, pode sim acontecer de seu organismo ficar mais sonolento, dependendo do estado em que você se encontrar, se você estiver cansado, ela altera sim. Então você tem que ter muita responsabilidade, não negligenciar a lei e ser consciente, né? Não confiar, não admitir seu próprio risco, né? Não trazer para si responsabilidade da qual você pode ser isento. Com certeza. Hoje, atualmente, com a punição, né, da lei quanto a isso, tem uma multa aí no valor. Sim. Isso que é bem legal, né? Colocar uma multa no valor alto para a pessoa já se conscientizar também, né, doutora? Hoje, eu percebo, atuando nessa área, né, que as pessoas hoje elas estão muito mais conscientes do que alguns anos atrás. Antes, esse valor ele assustava as pessoas. Mas hoje, o que assusta as pessoas é a perda da CNH. Né? Porque a penalidade, tanto para quem recusa e para quem assopra o bafômetro e dá uma tolerância, certa tolerância de álcool, é a suspensão da CNH por 12 meses. Então, ninguém quer ficar sem dirigir por 12 meses. Certo. E isso assusta muito a penalidade. E hoje o Detran, que é o órgão que aplica a penalidade, ele está incisivo. Você não fez seu recurso, você não se defendeu, você não se justificou. Ele aplica, sim, a suspensão por 12 meses. E você pego numa blitza ou parado em algum lugar com a carteira suspensa, você já tem a perda definitiva da CNH. E somente outro CNH. E você vai passar por todo aquele processo, esperar um ano, né, passar por todo esse processo e ninguém quer ser punido dessa forma. Fora aí, né, o crime de trânsito, que tem uma penalidade também para isso, né? Você aí é um crime, né,
E tem a penalidade no direito criminal também, Certeza. para você ser punido. No caso daquele acidente agora, né, na corrida, doutora, a gente observou, parece que ele estava alcoolizado, ainda não se sabe, estão investigando, mas foi muito grave uma corrida acontecendo em Manaus e, de repente, as pessoas sendo atropeladas naquele momento, né, doutora? Sim, é uma fatalidade horrível, né? Porque as pessoas saíram de casa com o intuito de fazer um esporte, achando que o trânsito e a via estava segura. E os organizadores da corrida estavam também com essa segurança, porque tinha cone, porque tinha toda ali uma equipe montada, né? E para você ver como o álcool, ele faz realmente com que a gente perca a consciência. Não se sabe o que aconteceu com esse condutor que estava dirigindo esse veículo. Se ele perdeu a consciência, se ele dormiu, o que aconteceu, mas ele estava sim alcoolizado. Olha, isso a gente já é uma prova aí bem clara de que bebida e volante não combinam. E no caso dos idosos, dona Yaci, principalmente quais são as principais reclamações que a gente observa envolvendo aí o desrespeito, né, quanto com eles? São várias, né? Entre outras, as que eu falei, né, que não respeita o nosso caminhar, né? Como eu digo, todos, enquanto jovem, caminham rapidamente, mas o caminhar lentamente, será que você não quer chegar até lá? Exatamente. Né? E estaciona na vaga do idoso. Do idoso demais. Então, é uma também das nosso trabalho em cima da nossa comissão. Inclusive, a nossa atual comissão, na gestão do doutor Cirino e da doutora Carla, nós estamos assim preocupados com essas situações que existem, né? E daí por quê? Também formou-se nós temos agora uma psicóloga que é com formação jurídica no trânsito, né? Com especialização na questão da psicologia no trânsito, né? Então, justamente para formar uma outra mentalidade. Então, é uma situação, como também nós estamos com um engenheiro de trânsito, né? Também dentro da nossa comissão, que é advogado. Então, somando esses profissionais, na realidade, nós estamos com uma equipe multiprofissional. Olha, para dar exatamente essa resposta. Essa resposta para a sociedade. Entendeu? Olha, que bacana. A gente está chegando nas considerações finais. Eu agradeço a participação das doutoras que participam aqui da nossa comissão de trânsito, vieram fazer esse balanço dessa ação tão importante que foi desenvolvida no mês de maio. Eu vou deixar aqui a palavrinha para elas, final. Quero agradecer aqui o espaço, né? Gestão do Dr. Jean Cleuder, que é nosso presidente, que está sempre apoiando, que está sempre presente, que está sempre incentivando. Um gestor aí de alta potência, maravilhoso. Não posso falar muito, porque senão ele vai dizer que estou puxando o saco dele. Não. Mas o Dr. Jean é muito humano. Excelente. Né? Apoia não só a comissão de trânsito, mas todas as comissões, como eu falo para ele. A gestão do Dr. Jean Cleuder é a gestão de portas abertas. Você chega aí, a porta está aberta para você colocar o seu projeto, para você colocar as suas ideias. E ele tem apoiado bastante a comissão de trânsito. A gente tem projetos implementados para que membros da comissão atuem também nos órgãos de fiscalização, estejam dentro, verificando se realmente está ficando. Isso somente aconteceria com o apoio da OAB. Com certeza. E eu imensamente agradeço aqui, Débora, pelo convite a doutora e pela presença. A doutora Carla já é nossa entrevistada master. Vira e mexe, ela está aqui com a gente falando das ações de trânsito, sobre toda essa lei tão importante, né, dessa matéria que vai virar obrigatória. Sim, exatamente, é a intenção. E hoje a doutora Yaci também, nossa secretária. Eu quero aproveitar para agradecer a OAB em Destaque, né? A OAB em si, como a doutora já falou, né, doutor Jean, que tem sido assim um gestor super, muito bem relacionado com todas as comissões. Eu estive como presidente da comissão do direito da pessoa idosa e tive maior apoio por ele. E ontem mesmo, conversando com ele, ele falou, a comissão de vocês será muito bem
atendida. Tudo que vocês quiserem, nós estamos aí. Exatamente. Então, isso é muito importante para a gente. Ter o apoio da gestão, doutora Omara também, que nos apoia bastante. Bom, agradecer, assim, de coração, essa oportunidade de nós falarmos sobre a Comissão de Trânsito. E também dizer que, dar um recadinho aqui final, que esse mês de maio é só um mês comemorativo. Na realidade, as ações continuam, vão cada vez mais encaminhando de forma que a gente possa realmente ter uma consciência sobre o trânsito, porque nós estamos lidando, acima de tudo, com a vida. Com certeza, eu agradeço aqui a participação das doutoras e vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, no nosso canal da OAB Amazonas no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.